Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia, no horário que você vai assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, para nós meditar e aprender um pouquinho mais, fortalecer a nossa fé nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, conforme a gente falou no último vídeo, e nessa série que a gente está fazendo aqui sobre como resistir ao dia mau. Tem uma palavra também que fala sobre isso, bem direto sobre isso, que eu vou trazer no próximo vídeo. Mas hoje a gente vai continuar então nessa série, como nós vamos resistir, porque às vezes nós temos fé, nós confiamos em Deus e nós estamos pedindo e às vezes a gente não recebe. Por que isso acontece? Como nós vamos resistir? Como nós vamos resistir? Será que tem outro caminho? Será que tem outra coisa? Outro meio de nós conseguir manter a nossa paz, a nossa tranquilidade sem Deus, irmãos, Nós já vimos que não, Porque as coisas que acontecem neste mundo não envolve só a área física, não envolve só a área financeira, material, mas principalmente a emocional e a espiritual, que nós precisamos. Se nós não conseguirmos manter o controle, manter a nossa paz, manter a nossa esperança, a nossa perseverança, o resto tudo vai ser desestruturado. Então, e a única coisa que pode manter-nos, que a gente sempre fala, Deus fez nós espírito, alma e corpo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso ser, Ele sabe muito bem, e nenhum de nós não somos iguais. Todos nós temos pontos fracos, pontos fortes. Alguma coisa a gente é mais firme, mais resistente, a gente é mais sensível, noutras, e assim vai. Então, como nós vamos resistir se todos nós temos que passar por essas dificuldades, que é uma coisa que não é uma coisa de família, que é uma família, que é alguma coisa que está acontecendo numa cidade, num estado, não, é geral. E a palavra de Deus fala muito, de repente a gente vai fazer vídeo sobre isso também, que essas aflições se cumprem no mundo inteiro, Nós, assim como Deus fez, mas o sol que para todos nós, a chuva que vem sobre todos, tem coisas que também vêm para toda a humanidade. Todos nós somos atingidos, só que tem um porém, como nós vemos que o sol nasce para todos, o sol é quente, que a chuva vem para todos, mas nós temos que ter abrigo para isso, nós temos que ter proteção para isso. Então, às vezes, nós não usamos proteção, nós não se valemos daquilo que Deus tem para nós, para nos proteger, para nos abençoar. Que tem coisas, mas que a gente pode, que o ser humano inventa, que nós podemos fazer, que é tomar vitaminas, tomar alguma coisa para a imunidade, tantas coisas como que a gente costuma falar no lado financeiro, no lado material, físico, emocional, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, tudo isso aí que nós podemos fazer. Nós podemos também fazer a nossa parte e ajudar, mas tem coisas que só depende de Deus, que nós não conseguimos. Toda a nossa estrutura não consegue suportar a pressão como muitas coisas que estão acontecendo hoje. E Jesus já falou que isso aconteceu. Porque porque Deus desejou que isso acontecesse. Porque quando alguém, irmãs, erra um caminho, que a pessoa envereda por um caminho que não é aquele que era para ser para ela, com certeza vai se dar mal. E foi o que aconteceu com a humanidade. Desde o Jardim do Éden, irmãs, não é de hoje essas coisas. Que você grave bem isso. Desde que o ser humano se resolveu se rebelar contra Deus, a semente humana que Deus
colocou, que foi Adão e Eva, tudo ali, naquele pecado ali, tudo saiu dos eixos. Deus planejou o homem para ser imortal e não aconteceu porque Deus não vai amarrar. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos com cada um de nós. E quanto mais nós queremos resistir a Deus, e resistir, não querer e não se sujeitar a Deus, pior para nós vamos sair fora daquilo que Deus planejou para nós. E o sofrimento é grande. Aconteceu isso com Adão e Eva já naquele tempo. E por causa disso, toda a humanidade foi desviada do propósito de Deus. E agora Deus quer trazer de volta, através de Jesus Cristo. Tudo a gente já aprendeu. Quem não entende que está vendo esses vídeos no começo agora nesses que a gente está fazendo essa série, procura lá os outros vídeos. Se você não conhece, você conhece pouco a Bíblia, a palavra de Deus, então procura ler, procura examinar. Começa lendo o Novo Testamento, as palavras de Jesus, né, que ali você vai aprender tudo que precisa. Mas tem pessoas que não têm paciência de ler, não entende, não consegue compreender, não consegue assimilar, e porque a palavra não é só uma letra escrita que nós lemos, que não é uma coisa que tem espírito. Nós precisamos compreender o Espírito de Deus, que nos dá entendimento. E muitas pessoas é difícil de entender sozinho. Tem coisas que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que tem uma experiência maior, que tem um conhecimento maior para nos ajudar. Eu também tive que ter e tenho até hoje. Tem coisas que eu preciso de outros, de ensinamentos, de outras pessoas que sabem mais do que eu. E aquilo que eu já aprendi, que Deus já me deu entendimento, eu também tento passar para outros. Aquilo que você está aprendendo, que você não sabia, agora você sabe, você pode passar para quem não sabe nem isso que você sabe. E assim vai indo, quem sabe um pouquinho mais ensina o outro, e assim vai indo, a gente está sempre aprendendo. Mas a fonte de tudo, de sabedoria e de conhecimento que todos nós aprendemos é Deus, mas é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que nos dá entendimento das coisas. Alguém pode explicar para nós, assim, o Espírito de Deus não dá aquele entendimento no nosso coração, nós não vamos conseguir compreender. Por isso que a oração tem que acompanhar, então. A leitura, o examinar das Escrituras e a oração também. E falando em oração, nesse segundo vídeo que a gente está fazendo essa série de como resistir esses dias maus, né, a gente vai falar, tudo começa com a oração. Jesus disse, quando ele falou que para os discípulos ele estava ensinando a orar, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, que Ele que está em secreto te recompensará. Então tudo começa com a oração. A gente já leu esse texto, não vou ler de novo, a gente já examinou. Então o que acontece? Nós temos a oração em conjunto, que nós vamos na igreja, a gente ora junto, todo mundo ora e pede, Deus abençoa. Mas tem coisas, mas que é muito secreto, que é nosso, que é do nosso coração. Nós estamos falando agora de coisas gerais, de que a humanidade inteira está enfrentando e que nós devemos pedir, mas cada um tem que pedir, né, aquilo que precisa, e mesmo que todo mundo precise das mesmas coisas, cada um de nós tem que mostrar a nossa fé, tem que desenvolver a nossa fé e pedir para Deus também. Então nós orarmos, mas não adianta você orar, a gente já falou sobre isso também, que depender de oração, fulano orou por mim, fulano vai, claro que a gente ora, a gente intercede todos os dias, nós fazemos isso, mas nós oramos, intercedemos uns pelos outros, mas Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer ouvir você orar, você pedir. Ele não quer que você sempre dependa dos outros, porque nem sempre nós vamos ter pessoas perto de nós, então nós temos que aprender a orar também. É que nem criança pequena, no começo ela ganha mamazinho, depois ela ganha a papinha ali na mão, mas chega um ponto que ela tem que comer também, ela tem que aprender, né? Então assim também é a nossa fé. E Deus não quer que a gente fique parado no tempo, Deus quer que a gente cresce, que a gente, né, a nossa fé aumente, que a nossa salvação, que a gente tenha mais entendimento, conhecimento, a gente que também desenvolver a palavra de Deus fala em desenvolver a nossa salvação no conhecimento. Jesus já nos deu a salvação, mas o conhecimento, mas a gente vai adquirindo todo dia, né? Sempre que a gente lê, e o certo é todo dia a gente se alimentar a alma, assim como a gente alimenta o nosso corpo também. Então é uma coisa que Jesus falou, tudo começa com a oração. Não adianta eu pegar a Bíblia e começar a ler sem orar, sem meditar, sem gravar no meu coração aquelas promessas que Deus tem.
Então nós precisamos examinar. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Talvez no próximo vídeo eu vou trazer esse versículo. Então é aqui, irmãos, nós temos que entender que não é no ser humano, não é no fulano, no beltrano, é na palavra de Deus que nós temos as palavras de vida eterna. Nós temos que conhecer, você está conhecendo. Se você não consegue ler, como eu falei, examina, assiste esses vídeos e lê junto os versículos. Pelo menos assiste 1 ou 2 vezes que você vai entender, porque a gente está dando tudo mastigadinho, mas a gente fala bastante. Eu gostaria de falar menos e orar mais, mas a gente está aqui não para orar por vocês, a gente está aqui para ensinar vocês, para ajudar vocês a compreender. A gente ora por isso, para que Deus dê um entendimento, e a gente ora depois também, mas nós estamos aqui para ensinar você a orar, ensinar você também a pedir, e isso é através da palavra, não é eu orando só. Jesus, quando os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar, o que ele fez? Ele orou, ele fez uma oração, um exemplo, um modelo. Mas ele disse: então vocês entram no quarto, vocês fecham a porta, vocês oram. E quando vocês orar, o Pai que está em secreto vai ouvir a oração de vocês em secreto e ele vai responder. Ele começou a explicar para os discípulos. E nós entendemos também, agora nós também explicamos tudo, na palavra como Jesus ensinou. Então hoje nós vamos ver por que nós temos que meditar nessa palavra, que importância que tem nós conhecer em primeiro lugar, examinar as Escrituras, que ler uma coisa, eu posso ler, tá com meu pensamento lá não sei aonde, tá preocupado com outras coisas, e eu tô lendo, mas nem lembro o que eu li. Agora examinar é outra coisa diferente, é eu ler, eu meditar nessa palavra. O que será que Deus quis falar comigo? Que promessa é essa que Deus tem para mim? Ali Jesus falou que nós temos que pedir. Ali Jesus falou que nós temos... E assim por diante, a gente examinar, parar um pouco ali naquela palavra. Por isso que nós demoramos um pouquinho explicando, mas é por isso. Porque nós não queremos só ler para vocês, nós queremos ler e examinar com você, para que você aprenda, quem ainda não sabe. Então nós vamos ver o que Deus falou, irmãos, não é de hoje. Não é só no Novo Testamento. Deus deu o conselho, falou com Josué, que foi incumbido de levar o povo a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida que Deus tinha prometido entrar, de receber as promessas que Deus já tinha feito. Deus usou Moisés, para tirar eles da escravidão do Egito. Depois Deus fez muitas promessas que Deus ia dar essas terras, que até hoje também o povo de Israel ainda luta, que é deles, foi Deus que deu. Deus prometeu, Deus disse que dele a terra é sua plenitude. Deus prometeu para esse povo, Deus demarcou essas terras para eles. Então, só que aí isso foi tomado por inimigos, como a gente vai dizer, muita coisa aconteceu no meio disso que não vem ao caso, agora a gente não pode falar, mas que foi tomada por outros. Daí Deus ia devolver para eles iam conquistar essas terras de novo. Isso era uma promessa de Deus. E quando ele ficou incumbido agora chegou a parte dele, que era de ele levar o povo até essa terra prometida. O que Deus falou para ele? Vamos ver o que Deus falou para ele. Não é bem assim, mas as pessoas pensam: agora falar de Jesus, pegar a Bíblia e abrir, falar de Deus, dirigir uma igreja, falar isso, ser aquilo. Isso não é bem assim, não. Tem que ter o chamado de Deus, a gente tem que se entregar, tem que se doar para Deus, tu tem que se dedicar, tem que buscar. Em primeiro lugar, tem que ter aquela chama no teu coração, muito amor, e tudo isso aí é Deus que coloca, é Deus que escolhe, Deus que coloca. Isso não é o que a gente quer falar agora, mas Josué foi escolhido por Deus. Entre tantos outros, ele foi escolhido por Deus para substituir Moisés. E Moisés, vocês sabem, todo mundo já assistiu o filme Moisés na televisão, todo mundo sabe o que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, um monte de coisas, milagres maravilhosos que Deus fez. E depois de tudo isso, chegou a hora, Deus levou Moisés. Moisés morreu e Deus levantou então Josué para levar o povo então para conquistar essa terra. O que Deus falou? Josué estava preocupado, com certeza, mas quando a gente recebe uma missão de Deus, que a gente sabe que Deus quer que a gente faça tal coisa, a gente pensa: meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Senhor, me ajuda, como é que eu vou fazer? Eu passei por isso também, quantas coisas que Deus deu para mim fazer, que a gente não sabe nem como começar. A gente sabe, a gente conhece, mas a gente não sabe como começar, como fazer.
a gente fica, precisa daquele ânimo, daquela força de Deus e muita fé. A fé tem que estar em tudo. E o que ele falou? Ele estava muito triste, estava com certeza preocupado, né? Do que Deus já tinha escolhido ele, já tinha sido ungido para isso e tudo. E o que Deus falou para ele? Eu vou ler isso aqui que é muito importante, mas a gente vê, se nós só ler esse texto hoje, você vai ver que maravilhoso que é, eu não precisa nenhum outro mais, mas eu vou ler aqui. Ele estava triste, né, preocupado, como ele queria fazer isso. Eu vou ler aqui do 6 em diante, então. Aqui diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, meditação, a obediência, andar dentro da palavra, para ser sucedido onde quer que andares. Se nós quisermos ser bem sucedido em tudo que nós fizer, mesmo com lutas, com provações, com a circunstância que muitas vezes não é favorável, não era favorável para eles também. Eles tinham um Jordão para atravessar em um rio, e Deus fez as águas se separarem que nem o Mar Vermelho, e eles atravessaram. Foi um milagre que Deus fez. Então aqui, olha o conselho que Deus deu para ele, direto da boca de Deus para ele: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter cuidado, ele tinha que ser forte, ter coragem. É Deus que dá, mas a coragem, a força. Ele diz aqui, e não se desviar da lei, dos mandamentos de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para ser bem sucedido. Aqui diz: e não cesse de falar dessa lei, desse livro da lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Isso quer dizer, você vai dizer assim: não, mas então agora eu não posso mais falar nada, eu não posso mais fazer nada, tenho que ler a Bíblia o dia inteiro, tenho que meditar o dia inteiro. Não, nós temos que ter ela no nosso coração, no nosso espírito. Nós podemos trabalhar, muitas vezes a gente está trabalhando, mas a gente não consegue ficar meditando o tempo inteiro aqui, mas ela está gravada no nosso coração, no nosso espírito. E em qualquer momento que nós precisarmos, em qualquer coisa que nós estiver fazendo, no nosso trabalho, em qualquer circunstância que nós tivermos que enfrentar de dificuldade, nós vamos, porque ela já está dentro de nós, porque ela já está guardada no nosso coração, no nosso espírito. Nós imediatamente nós vamos lembrar dessa palavra. E quando vier uma circunstância difícil, um momento difícil, nós vamos lembrar da palavra, das promessas de Deus. E aí nós vamos meditar, né? Nós vamos dizer: Senhor, mas a tua palavra, tu fala assim, assim, assim. Lá tu disse que tu prometeu, que tu vai nos guardar, que tu vai nos abençoar, que nada vai nos faltar. Na tua palavra diz: pedir, dar-se-vos-á. Daí vem na nossa mente, no nosso espírito, aquilo que nós já aprendemos. E nós então colocamos essa palavra no nosso coração e meditamos nela. Meditar na hora que nós estiver lendo, nós vamos meditar naqueles textos, naquilo que falou o nosso coração, mas ela vai ficar ali guardada. E quando nós precisar dela, ela vai voltar na nossa mente, no nosso coração. O Espírito de Deus vai trazer na nossa mente de novo, no nosso entendimento, no nosso coração, e aí nós vamos meditar para receber essa bênção também. Primeiro nós conhecemos, nós guardamos ela no nosso coração, e no momento que nós precisar dela, ela vai estar ali guardada. A mesma coisa que você tem um dinheiro guardado lá, no momento está lá, você sabe que está lá. Então quando você precisar, você fala: mas eu tenho uma reserva lá, eu tenho dinheiro lá, eu tenho, né, a minha provisão lá. E é a mesma coisa a palavra de Deus, você tem que guardar, tem que conhecer, tem que meditar e guardá-la lá no teu coração, no espírito. Não adianta ler e guardar a Bíblia lá na estante e se esquecer, depois tem que correr atrás dos versículos. Onde é que está escrito? Não. Guardar, mas às vezes até não lembra onde está escrito na hora, mas a gente tem que ter ela guardada no nosso coração. Mesmo que você não gravou o versículo, o capítulo, o número ali, né, que nem agora a gente leu ali, Josué 1, versículo 6,
né, até o 8, mesmo que você não lembra dos números, mas que você lembra da palavra, daquilo que você leu. Então, e meditar nela, ali diz, para que tem tudo que está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como então nós vamos ser bem-sucedidos na vida, naquilo que nós queremos fazer, realizar para Deus, irmãos, ou para nós mesmos, a nossa vida, se isso não tiver nas promessas de Deus? Se, por exemplo, uma pessoa tem um plano que é um plano que não agrada a Deus, ela quer alcançar tal coisa, mas para alcançar ter sucesso naquele plano, ela usa de mentira, ela usa de engano, ela usa de meios ilícitos. Deus não vai abençoar isso, mas pode ter certeza. Se essa pessoa alcançar o que ela quer através de mentira, de engano, né, enganando alguém, tirando alguma coisa de alguém, ela pode até alcançar, mas não vai ter a bênção de Deus. Aquilo ali vai passar como uma fumaça, e a pessoa amanhã depois vai perder até mais do que ela ganhou. Então nós temos que, tudo que nós pedir, que nossos planos, nossos alvos, nós temos que crer, nós temos que confiar em Deus, pedir, e que seja uma coisa de acordo com a vontade de Deus, lícita, uma coisa boa, não uma coisa que vai passar por cima de alguém. E eu creio que você está entendendo o que eu quero falar. Uma coisa correta diante de Deus, para que Deus possa abençoar. Pode até a situação, a coisa ser boa, que eu quero, aquele alvo que eu quero ser bom, mas os meios que eu vou fazer para alcançar aquilo ali, as atitudes que eu tiver, se for coisa errada, mas Deus não vai abençoar. Deus não está nesse negócio e vai fracassar, amanhã depois vai fracassar. Então aqui o conselho que Deus nos dá. Então isso que você está aprendendo agora, que você já aprendeu em todos esses vídeos, você que já está acostumado a ler a palavra de Deus, examinar e guardar no teu coração, não é que nós vamos ler, examinar e guardar no nosso coração para estar ali guardado, está guardado. Não, é para nós usar. Na hora que nós precisar, nós vamos ter a palavra guardada no nosso coração para nós usar, e Deus vai nos abençoar. Então é um meio, todas as promessas de Deus, mas elas têm que estar, para Deus poder conceder para nós, elas têm que estar dentro daquilo que Deus prometeu. Se Deus não prometeu tal coisa, mas e ainda por cima Ele falou que aquilo é errado, não adianta nós pedir. Não adianta nós pedir, Senhor, me dá tal coisa. Tem vários exemplos que eu podia daqui, eu nem vou falar, porque eu sei que tem gente que pode se ofender. Pedir uma coisa errada, um exemplo que eu vou dar bem simples, que é muito fácil de a pessoa entender. De repente a pessoa tá gostando de alguma pessoa e quer aquela pessoa para si, um exemplo bem simples. Né? Uma mulher que está interessada num homem, dela quer aquele homem para ela, um exemplo que eu estou dando bem simples. Ou o contrário, o homem quer e se interessou e quer, mas aquela pessoa pertence a outro. Aquela pessoa é de outra pessoa, é casada, ela é comprometida, e daí a pessoa fica querendo. Jamais Deus vai abençoar, irmão, jamais. Deus nunca, aprenda isso, você pode se ofender, ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar a verdade. Deus nunca vai compactuar com coisa errada. Deus não vai te abençoar com uma coisa que é errada e você sabe. Se eu sei que é errado, não adianta pedir para Deus, Deus não vai abençoar. Tá? É um exemplo que eu dei, mas tem outras coisas. Ganhar um dinheiro, por exemplo, subornando alguém de uma maneira ilícita que Deus não se agrada. É um exemplo, tantas coisas que a gente pode ver, né? Acho que todos nós podemos entender isso. Então, tudo isso aí, mas faz parte de Deus poder abençoar, de poder nos abençoar. E outra coisa, nós falar, nós mostrar que nós estamos crendo. Às vezes, mas a palavra de Deus tem vários textos que falam sobre isso, nós vamos examinar um só, que já simplifica tudo isso. Aqui está ali em Mateus 12. Se aquilo que nós cremos, ele tem que estar também na nossa boca. Nós temos que confessar. A mesma coisa que a salvação, se com a tua boca tu creres, e com o coração tu creres, e com a boca tu confessar, será feito. A mesma coisa, mas é com a palavra de Deus. Se eu creio nessa palavra, primeiro eu tenho que conhecer ela. E se eu creio nela, se eu creio que Deus vai abençoar a minha vida, que eu vou pedir, Ele vai me dar. Eu creio, eu estou pedindo algo decente, algo lícito, algo que Deus prometeu na sua palavra. E eu creio nisso e eu estou pedindo isso para Deus. Então,
Deus vai me dar, mas antes não adianta eu crer em secreto só, eu tenho que confessar. Não adianta, por exemplo, eu vou pedir uma bênção de um trabalho, por exemplo. Eu estou pedindo para Deus, Senhor, me dá um trabalho, abre uma porta de emprego para mim. Se você quer especificar o tipo de trabalho, a tua profissão, você vai pedir aquele trabalho, você vai orar. E ao mesmo tempo, presta atenção no que eu vou falar, mas ao mesmo tempo que você pediu isso para Deus, daí em vez de você falar sobre isso, olha, eu orei, eu pedi para Deus, eu vou pedir. Não precisa nem falar para os outros, falar para você mesmo, olha, eu orei, eu confiei em Deus, estou pedindo e Deus vai me abençoar. Deus vai me dar porque é uma coisa que Deus prometeu, está escrito na palavra, que Deus disse que vai dar, que Ele prometeu para aquele que tem fé e eu tenho. Então você vai falar, Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. E isso não é pensamento positivo, é fé naquilo que a palavra de Deus está falando. Mas se você não fizer isso, você creu, você pediu, mas ao mesmo tempo você vai ficar falando, saiu da oração, parou de orar, parou de lembrar da palavra, já começa a dizer, mas acho que eu não vou conseguir, meu Deus, o trabalho é tão difícil, eu não vou conseguir, não vai dar. Daí vem alguém e pergunta pra você assim, mas como é que tá fulano, assim, tá tudo mal, não sei o que eu vou fazer, tudo dá errado, eu não consigo trabalhar. Então você tá crendo da maneira certa, mas tá usando a tua boca para falar errado. Então nós temos que crer com o nosso coração e pedir a Deus e crer também, que nem a gente já viu no outro vídeo. Aquele que crê, mas duvida, ele crê, mas ao mesmo tempo ele duvida, que nem a onda do mar. Deus não vai ouvir, mas Deus não vai responder, porque Ele só vai responder segundo a nossa fé, que nós cremos, não é a fé dos outros. Eu posso estar aqui orar e determinar e decretar bem sobre você. Se você não crer, se você ficar ali duvidando, eu não acredito muito nisso, essa história aí de fé não é comigo, você não vai receber, pode ter certeza. Eu creio para orar, eu creio, você ouviu, você também tem que crer. Senão não vai funcionar. Pode funcionar para mim, para você não. Pode funcionar para quem está do teu lado, mas para você não vai funcionar, porque todos nós temos que crer. Algumas vezes até na incredulidade Deus faz, mas para mostrar para nós que Ele é Deus. Mas não é assim, mas é uma coisa que às vezes acontece, muitas vezes Deus faz, porque nós somos duros, muitas vezes de coração, a pessoa não conhece a palavra, mas quando nós conhecemos, Deus até já nos abençoou, e nós ali, não vou acreditar mais agora. Um tempo atrás Deus abençoava, mas agora, olha o jeito que está o mundo, olha o jeito que as coisas estão, está tudo difícil, está tudo caro, está faltando emprego, Deus não vai me abençoar, olha só, ninguém consegue. Não, ninguém consegue, mas você vai conseguir. Se você crer, você vai conseguir. Nós vamos ler até o fim dessa série, nós vamos ver o que Deus promete para aqueles que nele crê. Quando nós cremos em Deus, nós temos promessas que podem nos cumprir na vida de ninguém, mas na nossa vai se cumprir. Vamos ler então aqui esse último versículo, então, para dar tempo da gente fazer uma oração ainda. Então, cremos de todo o nosso coração, ter coragem, falar, meditar na palavra, meditar e guardá-la no nosso coração e pedir sem duvidar, crer e confessar com a nossa boca agora que nós vamos falar aqui. Olha como Jesus falava aqui. Tem pessoas que reclamam quando a gente às vezes é um pouquinho firme naquilo que nós falamos. Jesus sempre foi firme. Lê as Escrituras, mas lê todo o Evangelho de Jesus. Você vai conhecer Jesus Cristo através da palavra de Deus no Novo Testamento. Jesus fala sobre isso aqui. Ou fazeis a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o fruto que é bom, a pessoa que tem fé, ela vai falar daquilo. A árvore má, né, comparando agora, falando de fé, ela também vai falar. Aí Jesus chegou a falar aqui assim, olha só que coisa séria. Raça de víbora, ele chamou ali naquela hora. Como vocês podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio seu coração. Então a nossa boca, mas ela vai falar e vai confessar aquilo que está lá dentro dela. Eu não posso, Deus não vai, Deus conhece o nosso coração. Você pode estar na presença de alguém, mas falando uma coisa, meu Deus, né? Parece até que tem uma grande fé e coisa e tal. Mas se lá no teu coração, não, essa fé não estiver lá firme, e você não está, porque não, tem que crer no coração e falar com a boca. Não adianta nós falar que nem papagaio se nós não estamos crendo também. Mas também não adianta nós só crer e depois ter medo de falar, ter medo de confessar. Primeiro tem que ver para depois crer. Não, se Deus fizer, daí eu vou falar. Não, eu tenho que crer antes. Né? Jesus disse, bem-aventurado
aquele que não vê e crê. Nós temos que crer, se tu com a boca tu confessar, né? Se você crer com o coração e confessar com a tua boca, né? A salvação e tudo que nós pedimos. Então eu tenho mais coisa aqui que nós podíamos falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, se nós estamos cheios de fé, cheios de alegria, na presença de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, é isso que nós vamos falar. E é isso que Deus quer ouvir no nosso coração. É isso, irmãos, que facilita as bênçãos para nós. É nós ter o conhecimento, nós falar sobre isso, nós meditar sobre isso, crer, meditar e falar sobre isso. E ser firme, ser perseverante na nossa fé. E por último, mas encerrando, até nem vou deixar para o próximo vídeo, que eu acredito que vai ser o último, que a gente vai falar por que tem que ser assim, por quê? Por que tem que ser com a palavra? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Então agora a gente vai fazer uma pequena oração ainda encerrando esse vídeo. Fecha os teus olhos, você que está assistindo esse vídeo agora, e creia, e peça para Deus, para você crer, que Ele coloque fé no teu coração, e você comece a examinar a palavra, a tomar posse daquela palavra, não só ler, mas colocar no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, colocamos diante de Ti agora, Pai, os Teus filhos, Tuas filhas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Pai. Nós sabemos que é muito difícil, são muitas coisas que acontecem, Pai. E se nós, Pai, todos nós não estivermos firmes na Tua palavra, não tiver conhecimento dela, não meditar nela, não deixar ela entrar no nosso coração, no nosso espírito, e não praticar ela, não colocar na nossa boca essa palavra, nós não vamos receber. É difícil, Senhor, ter fé num mundo tão difícil como nós estamos vivendo, mas é a única saída para nós, é nós crer no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, que fez tudo e fará tudo, no Deus que tem todas as suas coisas nas suas mãos. Nós precisamos crer, Senhor, e eu te peço, abençoa, aumenta a fé, Pai, aquele que não está conseguindo mais crer, aquele que está desanimado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo espírito de desânimo agora, todo espírito, Senhor, de desânimo, de tristeza, Pai, mais uma vez eu mando embora em nome de Jesus Cristo, todo espírito da incredulidade, tudo aquilo que cirando, nós sabemos, mas que muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, e nós, Senhor, nossos irmãos, a nossa família, muitas vezes nós estamos olhando a circunstância e parece que não tem saída para as nossas vidas. Mas eu te peço, aquele que está nesse momento crendo assim, Pai, em vez de crer, Pai, naquilo que pode receber, na Tua palavra que promete, Tu é um Deus que não mente, Tu não engana ninguém, se nós crermos, Tu vai nos abençoar. Pai, tantas coisas, tantas promessas que Tu já nos fez. Em nome de Jesus, eu te peço, acrescenta fé. Eu creio, Pai, que o que mais nós precisamos agora, nós estamos falando de fé, Senhor. Nós meditamos na Tua palavra está na nossa frente, a Tua palavra está sendo ensinada, eles estão ouvindo, eles estão crendo, Senhor, mas nós precisamos ter fé, Pai, crer, Pai, e exercitar essa fé para receber também. Eu te peço, aumenta, Pai, aumenta a fé de cada um, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que eles estão pedindo, que eles estão precisando agora, que só Tu sabe, eles recebam, Senhor, seja qual for o milagre, porque Tu é o Deus do impossível, é o Deus do impossível que nós estamos falando aqui, Pai, que pode fazer e quer fazer. Nós Te pedimos, Pai, segundo a necessidade de cada um, que eles recebam, Senhor, segundo a fé do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo, então, em nome de Jesus. Amém.